Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre processos, os processos de Deus na minha vida e na sua vida. Bom, e acho que um personagem bíblico, uma pessoa que a gente pode trabalhar bem essa questão é a vida de José. José, ele tinha um propósito de Deus na vida dele, né? Deus deu um sonho a ele, na verdade dois sonhos, mas um desses sonhos era o sol, as estrelas, a lua se curvando diante dele. E ele contou isso para os seus irmãos, para sua família. Os seus irmãos ficaram muito enfurecidos. E como vocês podem saber na história, né, esses irmãos de José tramam contra ele, jogam ele num fosso, José, e depois ele é vendido. Mas o que eu quero que você saiba nesse momento é que José tinha um propósito de Deus na vida dele. E todo mundo que tem um propósito de Deus também tem um processo. E Deus, ele mostra o propósito dele, ele mostra aquilo que ele quer nos fazer nas nossas vidas, aonde ele quer nos levar. Mas Deus não mostra esse processo assim de cara. Porque se Deus mostrasse o processo, provavelmente nós desistiríamos. Porque no processo de Deus é onde Ele nos destila, é onde Ele trabalha o nosso caráter, é onde Ele nos molda, nos aperfeiçoa. E isso, muitas vezes, vai ser algo difícil, vai ser algo que vai ser doído, porque vai ser algo que é contra a nossa carne, a nossa natureza humana. E José, né, no processo de José, ele foi, como eu disse anteriormente, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi injustiçado, mentiram contra ele, ele foi lançado na prisão, mas ele se manteve no processo e viu o propósito de Deus se cumprindo na vida dele. Então, se você tem um propósito de Deus, também tem um processo para você trilhar. E se você escolher não caminhar por esse processo, você escolher não querer passar por esse processo, você também vai estar dizendo que você não quer o propósito de Deus. Porque a gente precisa passar por esses processos para que a gente possa ser transformado, a semelhança à imagem de Deus, para que Deus possa incluir o caráter dele em nós, para que a gente possa se aproximar dele, que a gente possa ser transformado. Mas durante esse processo você pode achar que ele está sendo muito penoso, está sendo muito dolorido, está sendo muito difícil. Mas eu quero que você saiba que se você está no propósito de Deus, Deus está com você, porque Deus estava com José. Se a gente ler lá em Gênesis 39, versículo 2 e no 21, a gente vai ver Deus dizendo que Deus estava com José. Deus achou graça, Deus esteve ali com José, o Senhor ajudou José. Então, mesmo quando José esteve preso, esteve na casa de Potifar, Deus estava com ele. Essa é a diferença, meu irmão. Se a gente está no processo de Deus, a gente está em direção ao propósito de Deus, Deus vai estar conosco. Mesmo se as coisas estejam indo tudo bem, ou mesmo se as coisas estejam tudo ruim, Deus está conosco. E você precisa saber, se hoje você tem passado por um momento difícil, se o processo tem sido doloroso para você, lembre-se, Deus está com você. E nesse processo, Deus vai nos transformando, e isso é bom, porque nós precisamos ser transformados. Porque se a gente vê a vida de José, quando ele chega onde Deus queria levá-lo, ele não dá as costas para Deus, ele não dá as costas para sua família. Pelo contrário, ele entende que tudo aquilo foi Deus, que tudo aquilo foi Deus preparando ele para aquele momento. Então o processo é importante, porque quando a gente chegar aonde Deus quer nos levar, nós não vamos dar as costas para Ele, nós não vamos achar que foi nós, não vamos voltar para nós mesmos. E que infelizmente tem acontecido com muitas pessoas no meio evangélico. As pessoas começam a caminhada com Cristo, mas à medida que vão alcançando o propósito de Deus, elas começam a se voltar para elas começam a achar que foi por elas mesmas. E isso é ruim. Então, se você tem um propósito de Deus, um projeto de Deus na sua vida, permita-se passar por esse processo, permita que Deus transforme a sua vida, para que você possa viver aquilo que Deus chamou para viver, que você possa alcançar aquilo que Deus chamou para alcançar, mas que você precisa passar por esse processo. Nós precisamos passar por esse processo, para que Deus possa moldar a nossa vida. Porque no processo, Deus faz em mim, no propósito, Deus faz através de mim. Então, no processo, Deus vai fazer em você, para que no propósito Ele possa fazer através da sua vida. Então, não abra mão do processo, não fuja do processo. Permita que Deus trabalhe na sua vida, para que você possa viver tudo aquilo que Deus sonhou, tudo aquilo que Deus planejou e projetou para a sua vida. Vale a pena, como valeu a pena na vida de José, porque depois de ele ter sido vendido pelos seus irmãos, ter sido traído, ter sido enganado, ele continuou servindo a Deus, ele continuou honrando ao Senhor, e ele entende o que Deus fez, o que Deus permitiu nesse processo da vida dele. A gente pode ver isso em Gênesis 45, no versículo 5 diz: mas agora vocês não fiquem tristes, nem fiquem com medo. José está dizendo para os irmãos deles: não fiquem tristes, nem fiquem com medo, por terem me vendido para cá, porque foi para preservar a vida de vocês que Deus me enviou
adiante de vós. Então José entende o projeto de Deus para a vida dele. Então ele entende que todo aquele processo foi para que ele fosse colocado na posição que ele estava, para que ele pudesse preservar a vida dos seus irmãos. E o mais importante, José, ele perdoa os seus irmãos. Talvez se chegasse nesse ponto, José não tivesse perdoado a vida dos irmãos, ele não teria preservado os irmãos. Então tem todo um processo que a gente precisa ir cumprindo, que a gente precisa passar, para que o projeto de Deus possa se cumprir em totalidade na minha vida e na sua vida. Então não abra mão do processo, permita que Deus trabalhe em você, para que no processo Deus faça em você, para no propósito Ele fazer através de você. Quando você chegar onde Deus quis te levar, onde Deus quer te levar, que você possa ser luz no meio da escuridão, que você possa ser sal da terra, que você possa abençoar através da sua vida e que o nome do Senhor possa ser propagado, possa ser exaltado através de você. Então não fuja do processo. Se estiver difícil, ore, busca o Senhor, porque o Senhor ele vai mostrando por onde Ele quer te levar e Ele vai estar com você. Se você estando ali no processo, no caminho de Deus, no propósito de Deus, Ele vai estar com você a todo momento, assim como Ele esteve na vida de José. E você vai poder cumprir o propósito pelo qual Deus te chamou. Então não perca essa oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo na terra nesses últimos dias. Amém? Que Deus abençoe sua vida.